Pessoal, e hoje nós vamos aprender esse assunto que eu adoro, juro, eu adoro. Fico até chateada da gente de não estarmos juntos na sala de aula para fazermos essa atividade de hoje todos juntos, porque para mim assim é um dos pontos altos do ano, o trabalho com figuras de linguagem. Eu realmente adoro e sempre no final, né, vocês vão ver, eu proponho uma atividade e sempre me impressiono com o talento poético de alguns alunos. Quem sabe hoje eu vou descobrir o poeta que existe e reside dentro de você, né? Bom, mas o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Quando um discurso escrito ou oral contém figuras de linguagem, dizemos que ele tem o uso da linguagem figurada. Então, assim, o ano passado vocês viram com a professora Renata a questão da conotação e da denotação, ou seja, do sentido conotativo e do sentido denotativo das palavras. O sentido denotativo é o sentido comum que uma palavra tem e é o jeito que ela é usada normalmente. O sentido conotativo da palavra é quando a gente atribui àquela palavra um sentido inesperado. A gente faz uso daquela palavra atribuindo um novo significado, um novo valor semântico, inesperado e por isso surpreendente, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a expressão você é um homem ou um rato? A pessoa, quando fala isso, ela não está querendo perguntar seriamente se aquele ser que está na frente dela é um homem ou um animalzinho peludo, pequenininho, chamado rato, né? Ela está querendo dizer você é corajoso como um homem, né? Ou você é assustado, frágil, covarde, como um animalzinho pequenininho e indefeso, um ratinho, né? Então, é esse o uso do sentido conotativo das palavras, quando a gente atribui uma nova significação. E as figuras de linguagem, elas são responsáveis, em grande parte, por atribuir às palavras, às frases, às orações novos significados, significados incomuns, né? Então, quando a gente falava, inclusive, do gênero literário, gênero não literário, e que falamos que os gêneros literários possuíam um trabalho maior com a linguagem, uma linguagem mais polissêmica, ou seja, que tinha palavras que assumiam sentidos inesperados, incomuns, né? Nós estávamos falando, ainda sem que vocês soubessem, que os gêneros literários possuem grande uso da linguagem figurada ou muito uso de figuras de linguagem, mas a gente também vai ver que as figuras de linguagem não são um recurso que a gente use apenas em textos supostamente poéticos, tá? A gente usa as figuras de linguagem no nosso cotidiano, a nossa linguagem cotidiana e até informal é cheia de figuras de linguagem figurada, mais do que a gente imagina, tá bom? Bom, e nesse trimestre, inclusive nessa aula, nós vamos aprender 5 figuras de linguagem, tá? Por que essas 5? Porque no momento, para o trabalho que nós vamos realizar, elas são as mais importantes. Existem muitas figuras de linguagem, pessoal, assim, é uma lista imensa, mais de 20, tá? Nós vamos iniciar nosso estudo das figuras de linguagem com essas 5, que nesse momento são as que interessam para nós, certo? Então, nós veremos a comparação,
a metáfora, a prosopopeia, que também tem o nome de personificação, e essa eu acho que vocês já conhecem, já viram, inclusive no 6º ano, e a hipérbole, que é muito usada por todos nós todos os dias. Bom, então nossa primeira figura de linguagem vai ser a comparação. Vamos ler essa tirinha. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Ou seja, no primeiro quadrinho e no segundo quadrinho, nós temos a ocorrência de uma comparação. No primeiro quadrinho, vejam aí se vocês conseguem encontrar a comparação que ela estabelece. Alguém encontrou essa aqui, ó? O amor é como uma flor? Ou seja, ela está pegando, de um lado, o amor, está comparando com a flor. Ela está dizendo que o amor e a flor têm coisas semelhantes, têm traços de semelhança, são comparáveis, né? E aí ela justifica essa comparação dizendo que tanto o amor quanto a flor precisam ser cuidados, porque senão morrem. Mas ele não entende essa comparação. Por isso que chama usando a linguagem dele. Aí ela vai fazer um outro tipo de comparação no segundo quadrinho para explicar o amor. Então ela vai comparar o amor com uma outra coisa, com o motor do carro. E aí essa comparação é um pouco mais inusitada, né? Porque a gente normalmente não pensaria em comparar o amor com o motor do carro. Mas ela explica que tanto o amor quanto o motor do carro exigem um cuidado com a mecânica, com a troca de óleo, com uma certa dedicação àquilo, porque senão para de funcionar, certo? Então, é uma comparação um pouco mais inusitada. Bem, então aí a gente chega à definição da comparação, né? A comparação acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada por termos como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre outros. Exemplos: essa garotinha é linda como uma princesa. A família está reunida que nem na noite de Natal. Ou seja, igual na noite de Natal, como fazemos na noite de Natal, certo? Então, a comparação, ela sempre vai ter dois termos, né? 2 ou mais termos que estarão sendo ali comparados, e ela vai ter uma palavrinha estabelecendo a comparação de maneira explícita, de maneira clara, né? Então, você vai encontrar essa marcação da comparação, certo? Como, assim como, tal como, que nem, igual, certo? Então, a comparação vai ter essa expressão marcada na oração, na frase. Vamos para a nossa segunda figura de linguagem, a metáfora. Para com isso, você está vendo pelo em ovo. Sim, me deixa. Bom, a metáfora, ela existem 2 tipos de metáfora, né, basicamente. Metáforas como essa, que você pega uma situação e representa essa situação de uma forma figurada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala para alguém que essa pessoa está procurando pelo em ovo, a gente quer dizer o quê? Vocês já ouviram essa expressão? A gente quer dizer que a pessoa está procurando problema onde não tem, né? Não tem nenhum problema. Aí você está tentando encontrar um problema, você está implicando, você está se irritando com algo que não existe, né? Você está querendo se estressar com algo que não existe,
tá? Por quê? Porque pelo não existe em ovo, o ovo não tem pelo, certo? Então, procurar pelo em ovo seria isso. É uma metáfora, porque para dizer que uma pessoa está procurando problema onde não tem, eu digo que ela está procurando pelo em ovo, certo? Então, esse seria um tipo de metáfora. Eu represento uma situação com uma outra situação impossível e hipotética, tá? E o outro tipo de metáfora, esse talvez mais simples da gente compreender, é esse aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. Vocês percebem que aqui eu tenho dois elementos, o amor e o fogo, e eles estão sendo comparados de maneira implícita, ou seja, o termo de comparação, aquele como, aquele igual a, aquele que nem, não está aparecendo na frase, mas ele está implícito, ele está na nossa cabeça. A gente só entende a frase porque a gente entende que está acontecendo essa comparação implícita, sem ser dita, né? O amor é como o fogo que arde sem se ver, certo? Mas eu tiro esse como e faço direto. É como se eu transpusesse o significado e sentido de uma coisa para outra. É como se ao invés de eu estabelecer uma comparação entre amor e fogo, eu dissesse que o amor é fogo. Eu dissesse que uma coisa é a outra, é igual. Eu não comparo, eu transformo uma coisa na outra. Essa seria a metáfora. Por isso que eu insisti tanto na questão do elemento comparativo, da palavrinha marcando a comparação na primeira figura de linguagem, na comparação. Porque aqui na metáfora a gente não vai ter essa palavrinha marcando a comparação, tá? Porque ela é feita de forma implícita. Eu transponho o significado de uma coisa para outra, né? Então, aqui chegamos ao conceito de metáfora. A metáfora promove uma transferência de significado de um vocábulo para o outro através de comparação não explícita, sem o uso do como. Ela é a figura de linguagem mais conhecida e é também a que mais utilizamos em nosso cotidiano. E aí você deve estar falando, eu não uso ainda, mas olha, ele é um gato, esse menino é um gato. Isso é uma metáfora, né? Porque o menino não é um gato, não é um bichinho peludo que mia, certo? Estou transpondo o significado de menino para gato, querendo dizer que o menino é bonito. Ela é um doce. Eu estou transpondo o significado de ela, né, de menina, para doce, querendo dizer que ela é delicada, que ela é gentil, que ela é educada, que ela é bondosa, certo? Aquela professora é uma bruxa, ou seja, eu estou transpondo o valor semântico da professora para a bruxa, dizendo que essa professora é malvada, como uma bruxa, certo? Mas eu não coloco aí o elemento de comparação, eu já faço essa transposição de sentido, de valor semântico direto, não preciso do elemento comparativo, a comparação está implícita, está na minha cabeça. Bom, nossa terceira figura de linguagem é a personificação ou prosopopeia, tá? Existem os dois nomes, os dois são aceitos, é a mesma figura de linguagem. Bom, eu trouxe uma tirinha da Mafalda. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Bom, aqui no último quadrinho a gente percebe que a Mafalda está tomando a cultura como se fosse uma pessoa, né? Porque são pessoas que podem saltar do veículo, né, do carro, do ônibus, de qualquer meio de transporte, de qualquer veículo de transporte, para ir a pé para algum lugar, certo? Então,
Quando ela diz, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Ela está tratando a cultura, que é uma instituição, né, que é aí um substantivo abstrato, como se fosse uma pessoa. Ela personifica, ela torna pessoa a cultura. Isso que é a personificação. Ou seja, a personificação ou prosopopeia ocorre sempre que atribuímos características, comportamentos ou sentimentos humanos a animais, plantas, fenômenos naturais, objetos, entre outros seres não humanos. Exemplo: o piano chorava uma canção melancólica. Piano não chora, né? Piano emite sons, elabora uma melodia, né? Não chora. Chorar é uma atitude humana, certo? E uma canção melancólica, esse sentimento bastante complexo da melancolia, né? Ele é algo humano também, não é algo que a canção, que é inclusive algo abstrato, criado pelo ser humano, pode sentir. Canção não tem sentimento, né? Somos nós humanos que atribuímos sentimentos à canção, certo? Então, aqui a gente tem a personificação tanto do piano quanto da canção. Aí nós temos a hipérbole, que eu tenho certeza que vocês vão entender rapidamente do que se trata, porque tendemos a ser pessoas um pouco exageradas no nosso dia a dia, então utilizamos muito a hipérbole. Por exemplo, eu coloquei essa figura para dizer que ontem eu chorei rios de lágrimas, mares, oceanos de lágrimas. E essa tirinha: me dê comida, Senhor, estou morto de fome. Então você não precisa mais de comida, não? Que cruel, né? Estou morto de fome. Estou morto de fome é um exagero, né? A pessoa não está morta. Se estivesse morta, inclusive, nem poderia estar falando, né? Conversando e pedindo comida, certo? Ninguém é capaz de chorar um rio de lágrimas. A gente pode chorar bastante, mas jamais o suficiente para que se forme um rio ou um mar, certo? Quando eu digo, nossa, faz um século que eu estou aqui te esperando. A maior parte das pessoas nem vive por um século, quanto mais podem ficar plantadas, sentadas, esperando alguém por 100 anos, né? Então, todas essas expressões são expressões que denotam um grande exagero da nossa construção, né? Da nossa expressão. E a hipérbole é essa figura de linguagem que vai demonstrar esse exagero, que vai fazer a construção desse exagero. Bom, então a hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade. Claro, quando eu digo, faz 2 minutos que eu estou te esperando, fica muito diferente a intensidade da sensação e da comunicação do que quando eu digo, nossa, eu tô aqui há 3 horas te esperando, mesmo que faça apenas 2 minutos, tá? Exemplos. Nossa, faz 300 horas que estou à sua espera. Essa mochila está pesando 1 tonelada, né? Então, são exageros aí, o uso de hipérbole. E por fim, nós temos a sinestesia, que é uma figura de linguagem que eu adoro, assim, que é muito, muito expressiva, né? Então, e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia? Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo, que aliás parecia demais com esse olhar que você está me dando agora. Quando o cachorrinho fala o olhar frio dela,
ele está construindo uma sinestesia, porque a sinestesia é a figura de linguagem que trabalha com os nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, vamos lembrar quais são eles? Nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, certo? Então, audição, visão, olfato, paladar e tato. São 5 sentidos. A sinestesia, ela faz o uso de pelo menos 2 sentidos diferentes na descrição de uma única sensação, de uma única situação. Então, quando eu digo olhar frio dela, eu estou usando o olhar, eu percebo com os meus olhos, né? Eu vejo o olhar do outro, é assim que eu percebo o olhar. Então, eu estou usando um sentido, o olhar. Mas eu também estou usando o tato para sentir que é frio, né? O quente, o frio, eu sinto com o tato. Então, eu uso aí 2 sentidos, o olhar e o tato, para descrever um olhar, para descrever uma única reação de alguém. Quando eu misturo 2 ou mais sentidos na descrição de uma única sensação, ocorrência, uma única coisa, eu estou utilizando uma sinestesia, estou construindo uma sinestesia. Então, a sinestesia caracteriza-se pela combinação de termos que remetem a diferentes sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. Por exemplo, uma expressão que misture o paladar e o tato é uma construção sinestésica. Esse perfume é muito doce. Olha, o perfume eu entendo com qual sentido? Com o olfato, não é? E o doce com o paladar. Então, eu já tenho aí o uso de 2 sentidos distintos para descrever essa fragrância que esse outro indivíduo utiliza, né? É um perfume doce, olfato e paladar. Ele tinha uma voz macia, olha, né? Uma voz macia. A voz eu escuto, eu uso a minha audição. E para sentir se algo é áspero ou macio, eu uso o meu tato. Então, eu também tenho aqui o uso de 2 sentidos diferentes compondo a descrição de uma voz, certo? As cores quentes estão em alta nessa estação. Quando eu digo cores quentes, eu também estou utilizando uma sinestesia, porque as cores são percebidas por mim pela visão, eu vejo as cores, né? E o quente e o frio, como nós já dissemos, através do tato. Então, aí eu estou misturando 2 sentidos distintos, construindo uma sinestesia, tá bom? Então, a sinestesia é essa figura de linguagem muito rica para descrever sensações e coisas de maneira geral, e muito poética, né? Porque a gente funde ali 2 sentidos diferentes para descrever uma única coisa. Eu adoro essa figura de linguagem. Bom, pessoal, então, agora que vocês já conhecem as 5 figuras de linguagem com as quais nós vamos trabalhar, eu vou propor para vocês uma atividade, né? Então, vou ler aqui a explicação. Nos próximos slides, você encontrará imagens instigantes. Você deverá formular uma descrição dessas imagens utilizando as figuras de linguagem que acabou de aprender. Deixe fluir a imaginação e o grande poeta que vive em você. Ouse em suas construções, não se prenda à linguagem convencional. A grande graça do uso das figuras de linguagem, gente, é a gente se soltar e construir realmente coisas poéticas, tá? Se você ficar meio, não, isso é muito bobo, se você ficar com um auto-julgamento muito forte, você não vai produzir frases tão poéticas, tão livres, tão polissêmicas, né? Que permitam as palavras ganhar novos sentidos inusitados, né? Como a comparação do amor com o motor do carro, certo? Depois que você elaborar as frases, as descrições, né?
frase, gente, às vezes você fica pensando que é só uma linhazinha, uma coisinha curta, mas não, são descrições, tá? Eu fiz um exemplo, vocês vão ver que é algo minimamente elaborado, tá? Para que você reflita e se aproprie mesmo dos conceitos das figuras de linguagem, certo? Você vai formular essas descrições num documento Word. Você vai colocar nesse documento Word um título que vai ser o seu nome e sobrenome, a turma a qual você pertence e depois figuras de linguagem. Data, nome e sobrenome, turma a qual você pertence e figuras de linguagem. Você vai encaminhar esse arquivo Word ou Google Docs para o meu e-mail, aí na pontonascimento@collegiosantaclara.com.br, certo? Bom, pessoal, então só para constar, as imagens que vocês verão nos próximos slides, né, com as quais nós estaremos trabalhando, são imagens das obras desse artista britânico bastante famoso chamado Banksy. E ele trabalha com grafite, com stencil. Eu coloquei aqui uma breve explicação sobre ele e no final acrescentei alguns sites que vocês podem entrar para verem mais obras dele e conhecerem um pouco mais sobre a vida e obra dele de maneira geral, tá bom? Bom, e aí um exemplo para a realização da atividade. Então, por exemplo, você vai ver a imagem de uma obra, nesse caso, essa obra que se chama No Future, e você deverá fazer uma descrição usando esses recursos de linguagem figurada, ou seja, das figuras de linguagem que aprendemos, para realizar essa descrição. Considerando a obra No Future, mostrada no slide anterior, eu fiz essa descrição, utilizando os recursos poéticos, né, os recursos de figura de linguagem que a gente viu. Então, triste como um bichinho abandonado, a garota esperava, sentada à margem do mundo, por dias melhores. A vida era uma senhora má, que nunca atendia seus sonhos e pedidos. Apenas o balão e o muro, seus amigos, pareciam entendê-la e respeitá-la, embora ainda assim fosse impossível ignorar o cheiro de fracasso que a circundava. Ou seja, aqui eu utilizei uma comparação logo no começo, depois uma metáfora, né? Já que sentada à margem do mundo é metafórico, né? Não tem como você sentar-se à margem do mundo, você senta-se à margem de um rio, né? De uma estrada, mas do mundo é impossível, porque você está dentro dele, né? A vida era uma senhora má, é uma personificação da vida, né? Como se a vida fosse uma pessoa, fosse uma senhora má. O balão e o muro, seus amigos, estou personificando esses dois objetos, certo? Cheiro de fracasso, uma sinestesia, tá? Porque o cheiro a gente sente, o fracasso normalmente a gente vê, né? O cheiro a gente sente pelo olfato. Tudo bem? Então, assim, né, gente, em linhas gerais, tá? O meu talento poético não é muito forte. Eu tenho certeza que o de vocês é muito melhor e eu estou ansiosa para receber as descrições de vocês no meu e-mail. Bom, e agora é com você. Faça suas descrições e me envie todas elas, que eu estou curiosíssima para ver aqui o florescer desses grandes poetas. Bom, aí vocês têm essa imagem, Love's in the Air. Essa, Girl with Balloon, que é uma das mais famosas, né? Eu imagino que vocês já até tenham visto essa imagem em outras circunstâncias. E atentem-se para o fato de que ali no muro, né, tem escrito There is always hope, né? Sempre há esperança. E essa aqui é super interessante, né? É uma imagem muito maluca e
que é compre enquanto você cai. A tradução seria essa. Bom, e aqui eu coloquei alguns sites que você pode visitar caso você tenha se interessado pela obra do artista. O primeiro é inclusive o site oficial dele, tá? É um site em inglês, então inclusive as informações estão em inglês. Depois eu coloquei esse Guia das Artes, que dá algumas informações gerais sobre a vida e a obra dele. E duas notícias recentes que saíram no Globo, no G1, falando da obra dele, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e fico no aguardo das descrições super figuradas de vocês no meu e-mail. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!